Boa noite novamente, gente. Prazer estar aqui com vocês para a gente poder fazer a nossa aula síncrona sobre análise fundamentalista, sobre análise técnica. Na verdade, aqui a disciplina ela vai dar uma introdução, a gente vai discutir aí aspectos introdutórios da disciplina, na disciplina, né? Quer dizer, e vamos discutir aí a resolução aí desse exercício. Então, eu deixei o exercício para vocês no Google Classroom e vou começar a falar aí, sobre a análise fundamentalista. Bom, a primeira questão, marque V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas abaixo. São determinantes das decisões de investimento em ações o momento certo para comprar ou vender ações, assim como o valor justo de mercado dos papéis na negociação. O que vocês acham? Acho que está correto. A gente não vai, por exemplo, comprar ou vender ações em momentos inoportunos, né? Então, por exemplo, você comprou, você está numa posição comprada, você não vai vender porque ela caiu. É errado, você tem que esperar aumentar. E procurar sempre um valor justo. O que é o valor justo? É o fair value. É o que é bom para mim e o que é bom para a outra parte. Tá? Então, julgue está correto. Ok? Se vocês tiverem alguma posição contrária, tiverem alguma manifestação com relação a isso, podem ficar à vontade de falar, viu, gente? O valor justo de mercado de um ativo sempre é observado no mercado acionário, haja vista a perfeita eficiência informacional dos agentes que negociam esses ativos. Para mim está correto. Talvez aí a perfeita eficiência, né? A gente sabe que o mercado ele é eficiente no longo prazo. Mas o valor justo do ativo, ele é sempre observado no mercado acionário. Então, o mercado está validando aí as empresas, as ações o tempo todo. Ok? Então, eu julgo que está correto também. Ok? A análise fundamentalista utiliza estudos econômicos e conjunturais para conseguir avaliar as causas dos movimentos dos preços das ações. Correto também. Talvez a última frase aí, ela possa deixar um pouco de dúvida, mas é isso mesmo. Lembra que nós temos dois tipos, que é a análise top-down e a análise bottom-up? A top-down, ela é mais clássica, ela parte, então, por exemplo, da conjuntura macroeconômica, setorial, empresa, ação. E a bottom-up é o contrário. Empresa, ação, escolher as melhores empresas dentro de um determinado setor, dentro de uma determinada economia. Então, o julgo está correto também. Análise técnica dá pouca importância aos preços passados das ações. Aí eu acho que está errado. Por quê? Porque a análise técnica, a gente vai fazer a análise gráfica, e aí, estudando os movimentos passados, a gente pode fazer previsões futuras do que pode acontecer. Ok? Então, lembra lá que a teoria de Down, que a gente estudou, ele fala que tudo está refletido nos preços e que a história ela conta muito. É o que aconteceu no passado tem uma possibilidade de acontecer no futuro também, né? Então está errado. Ok? Beleza? Questão número 2. Assinale a alternativa incorreta. Então, eu marquei aqui a letra D, ó. Opa! A análise fundamentalista pauta-se por lucros no curto prazo. Não é lucros no curto prazo, a gente sempre pauta por lucros no médio e longo prazo. Ok? Então, um ponto importante da análise fundamentalista é a determinação do valor intrínseco do ativo que será investido, correto, né? Porque a gente não compra pelo preço, a gente compra pelo valor intrínseco. Quanto eu vou pagar numa ação, porque eu acho que ela tem uma possibilidade de ter uma valorização muito grande no futuro. Então, ela tem um valor intrínseco maior do que o preço que está sendo negociado. B, o valor de negociação da ação for menor do que o seu valor intrínseco, é de esperar aumento da procura por esse papel. Correto, foi o que eu acabei de falar.
O estudo do setor de atividade econômica e da conjuntura são algumas das etapas da aplicação da análise fundamentalista. Acabei de falar isso na questão 1. E a letra E, pode-se dizer que a análise fundamentalista busca aumento de riqueza no longo prazo do acionista. Perfeito. Então, a E, ela contradiz a D, então, no caso aqui, né, a errada nossa aqui vai ser a letra B, de doido. Beleza? Bom, leia as afirmativas abaixo. Conhecimento tácito são dispensáveis na determinação do valor justo de uma ação. Sim. O que a gente pode entender por conhecimento tácito? Conhecimento sem fundamento, né? Não é declarado, não é um conhecimento que vem de estudo. Então, na determinação do valor justo de uma ação, sim. Eu não posso chegar com uma ideia qualquer e falar, eu acho que a ação da Petrobras amanhã vai estar valendo R$35. Com base em que eu estou falando isso? Então, eles são dispensáveis, correto. O valor de uma ação é determinado pelo seu desempenho esperado no longo prazo. Correto. Correto demais. Tanto é que para a gente fazer o valuation também, né? Então a gente olha o longo prazo, traz o valor presente. Lucros retidos utilizados para a expansão dos negócios devem levar em conta a taxa livre de risco e não a dos acionistas, quando estes já estão sendo remunerados em percentual acima da taxa livre de risco. Errado. Essa assertiva está toda doida, né? Então tem que levar o risco total, não apenas a taxa livre de risco. Aqui faltou colocar a questão do prêmio do risco também, né? Porque a própria teoria de finanças fala isso. Você vai aumentar um pouco mais o risco, os acionistas eles pegam esse risco, mas a empresa também, entendeu? Então, aqui eu acredito que está errado. Então, 1 e 2 estão corretos. Que seria a letra D, de dólares. Certo, gente? Tranquilo? Questão 4. Associe o indicador financeiro de ações. Associe o indicador financeiro de ações com a sua respectiva definição. Então, nós temos aqui lucro por ação, índice preço-lucro, que é o P sobre L, né? Aqui, configurou. Vou diminuir aqui, que está belezinho. Valor patrimonial, payout, valor intrínseco, taxa de crescimento do lucro e yield. Bom, e aí nós temos aqui os espaços para poder colocar. Então, o primeiro, eu coloquei valor patrimonial. O valor reflete, em sua essência, o montante de dinheiro que caberia a cada acionista em caso de dissolução da sociedade, refletindo tão somente valores históricos, sem maior abrangência econômica. Ok? Então, a gente vai pegar o valor do patrimônio líquido, né, que é o valor patrimonial da empresa, ou que a gente chama também de VARBUC, né, que é valor de livro, valor patrimonial. Tudo bem? O segundo, eu coloquei taxa de crescimento do lucro, que é essa letra G, né, que significa crescimento, G de geral. É determinado pelo produto do percentual de lucro retido para investimento por sua taxa de retorno esperado. Então, é isso aí. A empresa, ela tem... O que ela faz com o lucro? Ela vai fazer duas coisas. Ou ela vai distribuir esse lucro, que a gente vai chamar de payout, ok? E o outro pedaço é a retenção do lucro. Ou ela retém, né, para reinvestimento, ou então ela vai distribuir um pedaço do lucro, tá? Ok? Aí o payout, que a gente acabou de falar, representa o lucro líquido oferido por uma empresa em determinado exercício social que foi pago aos acionistas sob a forma de dividendo. Então, se fala assim, por exemplo, a empresa tem um payout aí de 20%. Então, significa que ela pegou do lucro líquido 20% e distribuiu como dividendos. Yield, ou dividend yield, né, também, é um indicador do ganho
oferecido pela ação aos investidores, calculado pela relação entre os dividendos por ação pago e seu preço de mercado. Exemplo, vamos supor, a ação da Petrobras, ela está valendo 30. Aí eu recebi R$ 3 aí de dividendo. 3 dividido por 30 é igual a 0,10, vezes 100 é igual a 10%. Então, eu tenho 10% de dividend yield nesse caso. Ok? Então, o dividend yield, ou yield, é um indicador que ele vai mostrar para a gente qual que é o percentual em um determinado período que a empresa paga dividendo. E aí, lembrando que receber dividendo é tudo de bom, né? É grana, ok? Grana livre de imposto de renda, por enquanto. Lucro por ação. Reflete o lucro que caberia a cada ação no caso de sua distribuição integral aos acionistas. Basicamente, é pegar o lucro líquido do exercício, dividir pela quantidade de ações que a empresa tem. Ok? O antepenúltimo, eu coloquei índice preço-lucro, que é PL. É um indicador bastante utilizado pelo mercado e representa de forma bem simplificada o tempo previsto de retorno do investimento. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um P sobre L que é igual a 5, o que significa isso? Significa que a capacidade que a empresa tem de dar lucros, durante 5 anos eu vou conseguir recuperar o preço que eu estou comprando a ação. Tá? Então, ele vai mostrar, basicamente, esse tempo previsto de retorno de investimento baseado no lucro que você está recebendo por cada ação. Ok? E o valor intrínseco, que é um dos principais pilares aí da nossa análise fundamentalista, ele representa o valor teórico de uma ação a partir da apuração dos lucros apurados e da taxa de retorno exigida pelo acionista. Ok? Então, esse valor intrínseco aí, ele está relacionado com isso aí. Na verdade, tem outras formas de calcular o valor intrínseco também, né? Não só a taxa de retorno. Beleza? Alguma questão, gente? Tudo tranquilo? Bola para frente. Questão 5. Sobre o indicador lucro por ação, assinale a alternativa correta. Mostra quanto cada acionista recebe de dinheiro. Não. A retenção dos lucros é sempre justificável, pois a empresa consegue aplicar os recursos de forma mais eficiente que o acionista. Não. Tem nada a ver. Empresas em negócio com altas taxas de crescimento costumam reter maior parcela de lucros, pois buscam aplicar seus investimentos. Tem nada a ver. Ampliar seus investimentos tem nada a ver. Uma maior retenção de lucros indica que a empresa utiliza mais capital de terceiros, ou seja, do acionista. Lucro total. Altos índices de lucro por ação indicam necessariamente maior pagamento de dividendos aos acionistas. Aí aqui sim. Ok. Então, quanto maior for esse índice de lucro por ação, melhor. A empresa está lucrando mais e, consequentemente, ela vai pagar mais dividendos aos acionistas. Tem a ver, né? Ok? 6. Sobre o índice preço-lucro, assinale a alternativa incorreta. É um índice pouco utilizado pelos participantes do mercado acionário, pois sua composição impõe premissas restritivas que inviabilizam sua utilização. Pelo contrário, ele é muito utilizado e ele é bem simples. Eu vou pegar o lucro por ação, eu vou pegar o preço e dividir pelo lucro por ação. É bem simples. Tá? Então, essa aqui já é incorreta. Se essa é incorreta, as outras estão ok, né? Ações com alto índice PL geralmente são de companhias com maior risco, com certeza. Por quê? Porque ele vai ter um prazo maior de retorno do investimento, então, consequentemente, mais risco, mais tempo. Nas comparações do índice PL entre empresas, deve atentar para os níveis de risco que estão sujeitos à empresa, mesmo dentro do mesmo setor. Tranquilo. Alemandro, Oi. só volta nessa B. Ficou um pouco assim, eu não consegui compreender muito bem. Você falou que maior o PL da empresa? É isso mesmo? Não, é o P
sobre L, né? Ah, sim, P sobre Na L. verdade, O que é esse significa? indicador aqui, ó. Esse indicador que a gente está analisando. O que, que ele é? Ele é o preço sobre o lucro por ação. Na verdade, esse L aqui é LPA, né? É porque o mercado chama L de lucro, o Lzinho é o lucro por ação. Então, o que significa isso aqui, ó? Foi o que eu expliquei aqui, ó. Ok? Aí, ó, bastante utilizado pelo mercado de forma bem simplificada. Ó a resposta aqui, é índice pouco utilizado pelo mercado. Então, o que, que acontece? Quanto maior for isso aqui, essa relação, mais tempo eu vou ter que esperar para poder recuperar meu investimento. Consequentemente, mais risco. Então, tá certo. Ah, Quanto, sim, men obrigada. quanto menor for essa relação de preço sobre lucro por ação, melhor. Porque a gente vai recuperar um investimento mais rápido. Ou seja, aí é aquela questão, né? Tudo tem a ver com lucro. Empresa que tem, empresas que têm boas taxas de lucratividade, elas são boas. E aí não tem conversa. Ok? Então, assim, por exemplo, se alguém chegar para vocês e perguntar assim, qual que é o melhor indicador para eu poder avaliar uma empresa para comprar? Lucratividade. Sem sombra de dúvida. Porque dele vem tudo, vem dividendo, vem capacidade de gerar caixa, capacidade de pagar a dívida, ok? Bom, quando o índice PL aumenta, indica que as possibilidades de maiores oportunidades de crescimento da empresa. Tranquilo. O inverso do índice PL representa a taxa de lucratividade esperada por uma ação, com certeza. Então, aqui, todas estão ok, menos a letra A, né, que é a incorreta. Beleza? Agora vamos entrar aqui na parte dos números. Ó, suponha que uma determinada empresa tenha apurado um resultado líquido de 30 milhões em um ano. Ok? Isso aqui é o lucro dela em um ano. Se essa empresa possui um capital social composto por 100 milhões de ações, espera-se que o número de ações e o lucro não sofram alterações, calcule o LPA. O que é o LPA? Basicamente, então eu vou pegar o lucro e dividir pela quantidade de ações. Então, ó, 30 milhões de lucro em um ano dividido por 100 milhões de ações. 30 dividido por 100 dá 30 centavos por ação de lucro por ação. Aí, ó, o tempo necessário para o investidor recuperar seu lucro, dado que as ações dessa empresa estão cotadas a R$ 7, que é aquele indicador PL, ó, preço da ação dividido pelo lucro por ação. Então, 7, que é o preço, dividido pelo lucro por ação, que é 30 centavos. 7 dividido por 30 centavos é igual a 23,33 anos. Ou seja, olha só, se eu comprar uma ação dessa empresa por R$ 7, eu vou ganhar 30 centavos por ação de lucro, então eu vou ter que esperar 23,33 anos para poder recuperar o meu investimento nessas condições aqui. Ok? Se a empresa não melhorar a lucratividade, ela melhorar, isso aqui diminui. Se ela não melhorar, isso aqui mantém o aumento. Ok? A taxa de lucratividade esperada da ação. Ó, então, o que eu pensei? Se ela leva 23,33 anos para recuperar um investimento, então, 1 dividido por 23,33 é igual a 0,0428, ou 4,28% ao ano de rentabilidade esperada nessas condições. Tá? Então, ela tem essa rentabilidade ao ano, e aí eu vou avaliar se essa rentabilidade é boa ou não. O que vocês acham na atual conjuntura? 4,28% ao ano é uma rentabilidade boa ou ruim?
Posso falar? É uma rentabilidade péssima. Pode. Uma rentabilidade péssima, né? Porque tem coisa melhor por aí, né? Que dá para a gente remunerar mais que isso. Por exemplo, se pegar título público federal, se a gente pegar um título público federal aí que paga inflação, né? Colocou aqui. Vamos só dar uma olhada aqui, só para vocês terem uma ideia. Para a internet ajudar. Vamos ver agora quais as rentabilidades. É claro que não vai ter a mesma liquidez que uma ação tem, né? Mas aí pelo menos não vai ter o risco. Aí, ó. Tesouro prefixado 7,89, 8,98 com juros. O Selic paga Selic, ele é pouquinho. Mas se você pensar no Tesouro IPCA, o IPCA está quase 7, mais 4 também está para 2040. Né? Então, tem coisa melhor por aí. Então, 4,28 é muito pouco para o risco que a gente está comprando é uma ação, né? Tem que ser umas 4, 5 vezes isso aqui, ó. Tem que ser uns 20 e pouco por cento ao ano, dependendo do risco da empresa. Tá? Ok? Beleza. Vamos lá. Questão número 8. Considere que a companhia nova apura em determinado exercício social um resultado líquido de 1 milhão e que a mesma tem um capital social formado por 2 milhões de ações. Se a companhia adota um payout de 50% do resultado líquido, calcule o valor em dinheiro do resultado apurado efetivamente recebido pelos acionistas. Bom, se ela paga 50% do resultado em termos de payout e teve 1 milhão, então 1 milhão vezes 50%, então ela tem 500 mil aí de distribuição, tá? A taxa de reinvestimento do lucro vai ser 50%, né? Que é a diferença aqui, ó. Vai ser 50%. Tá? Eu até fiz a conta aqui só para poder provar, né? O yield dessa empresa, dado que a ação está cotada a 3. Né? Então, ó, o que é o yield dela? O yield é o dividendo pago por ação dividido pelo preço da ação. Se a empresa pagou 500 mil e tem um valor de mercado de 2 milhões, né? Então, ó, 2 milhões de ações vezes R$3 cada ação, então a gente tem um valor de mercado total de 6 milhões. Então, ela pagou 500 mil sobre 6 milhões. Se eu pegar 500 mil dividido por 6 milhões, eu vou achar 0,0833 ou 8,33% ao ano de dividendo de yield, né? Ok? Isso é só o que ela paga em dinheiro, fora a valorização que ela vai ter. Uma outra forma de fazer também, né, a gente pode fazer assim, a empresa pagou 500 mil de dividendos, e isso dividido por 2 milhões de ações, então ela paga um dividendo de 0,25 por ação. E aí a gente pode calcular por ação, 0,25 dividido por R$3, que é o valor de mercado, cotação aí de cada ação, então a gente acha aí 8,33% ao ano, ok? É a mesma coisa aqui, então ela tem esse dividendo de yield. Beleza? Não entendi essa não, Leandro. Volta nela aí. Qual você não entendeu? Essa última que você explicou aí. Não, então, ó, aqui é uma outra forma de fazer, né? Se eu quiser calcular quanto que ela pagou de dividendo por ação, então vamos lá, voltar aqui no exercício, ó. Ela distribuiu 500, não foi? 500 mil. Aí ela tem 2 milhões de ações. 500 mil dividido por 2 milhões, aí, ó,
500 mil dividido por 2 milhões é igual a 0,25 por ação. Ok? Então, se você tem uma ação dessa empresa, você vai receber 25 centavos. Quanto que isso representa percentualmente? Então, eu pego aqui o dividendo pago, que é 0,25 por ação, e divido pelo valor de mercado aí da empresa. 0,25 dividido por 3 é igual a 0,0833 vezes 100, 8,33% ao ano. Tanto faz um ou outro. Aqui a gente vai ter a mesma resposta. Certo? Ok, ok. Beleza. Ótimo. O que vocês acham de um dividendo de 8,33 ao ano? Bom, ruim? Tá mais ou menos, hein? Não tá muito bom, mas não tá ruim. Tá mais ou menos. É grana pura no bolso. Bom, sejam duas empresas, X e Y, com os seguintes dados no final do mesmo período. Então, aqui faltou a gente ter o valor patrimonial. Aí eu fui atrás do valor patrimonial dela aqui, para poder resolver o exercício. Tá? Então, aí ele pede o valor intrínseco, fala sobre a cotação e depois faz algumas suposições aqui. Vamos então discutir. Ó, a empresa X, lucro líquido 10 milhões, a empresa Y, lucro líquido de 50 milhões. Quantidade de ações, 40 milhões, quantidade de ações, 100 milhões. Aí eu calculei o LPA de X, 10 milhões, dividido por 40 milhões, que é 0,25, e LPA de Y, que é 50 milhões de lucro líquido dividido por 100 milhões, é igual a 50 centavos por ação. Aí faltou o valor patrimonial. Uma é o valor de 1 e outra é o valor de 1,50. Tá? O VPA. Aí sem esse VPA não dá para a gente calcular o valor intrínseco usando aí a fórmula de Graham. Faltou um N aqui. Então, o que é o valor intrínseco? Ele vai pegar 22,5 vezes o LPA vezes o valor patrimonial da ação, que é 1,5 LPA e 15 VPA. Tá? Isso é uma fórmula que é já dada. E o Y é a mesma coisa. Então, substituindo aqui, a gente tira na raiz, né, 22,5 vezes 0,25 vezes 1, então eu vou achar 2,37. E aqui eu vou achar, então, 4,11. Para X eu achei 2,37, para Y eu achei 4,11. Bom, aí, a letra B. Se as ações da empresa X estiverem cotadas a 1,10 e a empresa Y a 2,90, qual das duas ações você compraria e qual preço máximo que deveria pagar? Bom, o preço máximo que deveria pagar já está aqui, né? Que é o valor intrínseco. Ok? Aí a gente pode calcular o PL, né? O P sobre L da empresa X e o P sobre L da empresa Y. Da empresa X, nessas condições, eu vou levar 4,4 anos para recuperar o investimento e da empresa Y 5,8. Ok? Então, se fosse eu compraria as duas, né, com base nesses múltiplos aqui, eu compraria. São empresas que elas têm um valor de mercado menor do que o valor intrínseco, ou seja, elas valem muito mais pelo que elas estão sendo vendidas. Então, por exemplo, a empresa X,
ela vale 2,37, só que ela está cotada a 1,10. A empresa Y, ela vale 4,11, só que ela está cotada a 2,90. Aí eu vou lembrar que o risco maior, ele vai estar na empresa Y, né? Porque ela vai ter aí um tempo de retorno do investimento maior. Mas por essa análise aqui, ó, por essa análise só do valor intrínseco, aí a gente pode tomar a decisão de comprar as duas, né? É claro que na vida real, todo mundo fala isso, todo mundo que é analista fala, ó, você não vai tomar a decisão em cima só de um indicador, você vai usar outros indicadores também. E aí a decisão também ela é diferente. Tem investidor que vai dar ênfase nos dividendos, tem investidor que vai dar ênfase na valorização rápida, tem investidor que vai dar ênfase na valorização mais a longo prazo, tá? Ok? Eu gosto muito de dividendos. Bom, se a empresa X adota um índice de payout de 80%, enquanto Y adota 50%, sendo que X consegue remunerar seus investimentos a 20% e Y a 30%, você manteria sua escolha do item anterior na pressuposição da estabilidade do LPA das duas empresas? Então, vamos ver aqui. Ó. Bom, se a empresa X ela paga 80%, então, se eu vou olhar aqui, ela paga 80%. E ela tem um lucro por ação de 25 centavos. Então, significa que ela vai pagar quanto de dividendo por ação? Então, 80 vezes 0,25. Então, ela vai pagar um dividendo de 0,2 por ação. Se eu for calcular o yield dela, então, eu vou olhar, ó, bom, eu achei um valor intrínseco de 2,37, né? Na verdade, eu não podia ter feito em cima do 2,37, eu tinha que ter feito em cima do 1,10, né? Então, aqui, deixa eu fazer de novo aqui, 1,10, para abrir o Excel. Vou fazer também que a gente corrige. Então, é 0,2 dividido por 1,10. Ó, então, é igual a 0,2 dividido por 1,10. Então, a gente vai ter 18,18. 18,18 de yield. E aqui a gente vai ter sobre 2,90. 0,25. 0,25 dividido por 2,90. Então, vamos ter aqui 8,62. Dividendo yield. Ok? Então, aí, aqui já começa a mudar, né? Por quê? Porque uma empresa, a empresa X, além dela ter um risco menor, olha só, ela tem um risco menor, ela vai ter uma capacidade aí também de valorização maior e ela vai pagar um dividendo maior aí, ó, 18,18, tá? Então, aqui já começa a mudar um pouco, aí ela começa a se sobressair mais do que a empresa Y. Então, se fosse para escolher uma das duas, aí com certeza seria a empresa X, tá? Se dentro do meu modelo decisório eu penso que um dividendo de 8,62 está dentro, eu posso aceitar também. Lembrando que, em termos de rentabilidade, ela é melhor, né? Porque ela tem um ROI aí, ROI, ou ROA, retorno do investimento, de 30%, que é maior do que os 20% da empresa X, tá? Então, são várias variáveis, mas dá para a gente poder usar essa análise fundamentalista, esses indicadores bursáteis, né? Para subsidiar esse processo da decisão aí. E dá para a gente ter uma ideia mais ou menos de o que está acontecendo, o que pode acontecer. Ok? Tranquilo? Então, esses 22,5 é da fórmula, então, já. É da fórmula. Aí eu usei, aí que tá. Aí tem vários modelos para poder calcular. Eu quis usar o modelo de Graham. Benjamin Graham.
ok? É da fórmula, porque o que ele fala? Ele fala o seguinte, ó, que não compensa, qual que é o limite? 1,5 LPA e 10 VPA. É 1,5, 10? Acho que é 1,5, 12,5. Não, desculpa, é 1,5, 15. É 1,5, 15. 1,5 LPA, 15 VPA. Não compensa você extrapolar isso. Se você extrapolar isso, aí você tem problema. Tá? Mas tem outras formas. Tem modelo de Gordon, tem modelo do dividendo crescente, tem o modelo de Asaf Neto também, que ele trabalha mais o EVA, o MVA, tá? Mas o mais usado é esse aí do Graham, Benjamin Graham. Ele tem até um livro que chama O Investidor Inteligente. Eu comecei a ler o livro, é um livro bem legal, sabe? Eu tenho até que pegar lá com o Pedro de novo para eu continuar a minha leitura, mas é um livro muito interessante. E ele é da escola fundamentalista. Bom, assinale a alternativa incorreta. Ações com maior liquidez costumam ter pouca participação na carteira de agentes especuladores. Vamos ver as outras aí. Eu joguei incorreto. A liquidez de uma ação está ligada, entre outras coisas, com a sua capacidade de transformar-se em dinheiro. Correto? Na verdade, assim, ó, por exemplo, ações com maior liquidez costumam ter muita participação na carteira de especuladores. Por quê? Porque eles têm que vender logo. Então, por isso que eu julgo que é incorreto. Na Bovespa, o indicador de liquidez é determinado pela quantidade de vezes que a ação foi negociada, o número de pregões que a negociação ocorreu, e o montante em dinheiro envolvido em tais negócios, todos esses fatores em relação ao total de negócios realizados na Bolsa. Correto. Liquidez é a quantidade de vezes que o ativo é negociado. Ações com maior índice de liquidez demonstram maior capacidade de realização de negócios, esses papéis. Correto. Ações com alta liquidez geralmente são negociadas próximas de sua cotação de equilíbrio. Correto. Perto do seu valor justo. Então, aí, acredito que é a letra A, de amor. Certo? E aí, acabou a parte de análise fundamentalista. Vamos para a análise técnica. Vamos ver se a gente consegue aqui fazer. Leia as afirmativas abaixo. Análises gráficas de indicadores de preços e volumes de negócios com ações são a base da análise técnica. Perfeito. Ok? Perfeito, correto. A análise técnica considera que os movimentos de mercado acionário não é aleatório, mas sim existe uma certa lógica de comportamento na forma de tendências. Correto, nós temos tendência de alta, tendência de baixa, correções. A experiência, assim como o feeling do analista, está presente na análise técnica. Correto. Quanto mais experiência, melhor. Quanto mais feeling, melhor. Então, as três estão corretas. Então, aí a letra E. Todas as alternativas são verdadeiras. Tudo bem? Assinale a opção incorreta. Na análise técnica, há uma grande preocupação em determinar o valor justo de uma ação. O valor justo é na fundamentalista. Aqui não. Aqui, na análise técnica, é qual que é o momento de comprar e vender. Então, se essa está incorreta, as outras têm que estar corretas. Né? O analista técnico busca detectar e visualizar as tendências dos preços a fim de obter lucros com esses movimentos de preço. Perfeito. Segundo a análise técnica, o padrão gráfico será sempre recorrente. O passado mostra o futuro. A análise técnica pode ser considerada muito mais arte do que ciência propriamente dita. Pode. É ciência, mas é arte. Na análise técnica, considera-se que toda a informação já está refletida no preço das ações. Perfeito.
Teoria de Down. Então, letra A. Bom, associe o tipo de tendência com sua descrição técnica. Então, ó, nos gráficos existem topos e fundos com o mesmo nível horizontal. Então, é uma tendência lateral. A gente fala que o mercado está lateralizado. Tendência de alta. O gráfico apresenta pontos de resistência, né? Aqui, ó. O que é a resistência? Eu até coloquei essa figura aqui, ó. Resistência é onde que ele vai batendo, tá? Onde a força dos vendedores supera a dos compradores, ok? Então, bateu aqui, ó, e aí a força do vendedor joga para baixo. É o urso, ok? Tendência de baixa. É observado nos gráficos fundos ascendentes em que a força dos compradores supera a dos vendedores, né? Que é o suporte, ó. Ok? Então, aqui, já indo para essa questão, né? Assinale a alternativa correta. Quando os compradores começam a superar os vendedores de determinado papel na bolsa, tem-se a chamada resistência. Aí, ó. Quando os compradores começam a superar os vendedores, aí nós temos a resistência. Não, é o contrário. Ok? A gente tem o suporte. Quando os vendedores começam a superar os compradores de determinado papel na bolsa, temos o suporte. Errado. Aí aqui a gente tem a resistência. Em um canal de alta, o investidor deve observar a linha de tendência para aumentar sua posição, compra do papel, e apontar para o rompimento da linha de tendência, que sinaliza o final de tendência de alta. Errado, é o contrário. Um canal de baixa, o teste da linha de tendência de baixa deve ser utilizado para a realização de lucros, enquanto o fundo da figura para realização de lucro. Totalmente errado, né? Não tem nada a ver. Vou marcar de... Nós temos só um correto aqui. O movimento de suporte ou de uma resistência normalmente é seguido de movimentos oscilatórios nos preços, pois os negociadores já realizaram lucros. Perfeito. Ok? Então, a resistência, lembrando, é aquela linha lá em cima, né, que o preço ele vai até lá em cima e aí depois ele começa a cair. O suporte é até onde que ele cai e depois começa a subir. Ok? Número 5. Observe o gráfico abaixo que retrata o comportamento de preço de uma ação e marque V para verdadeiro e F para falso. Então, o gráfico é esse aqui. Trata-se de um gráfico de ondas de Elliott. Eu coloquei verdadeiro aqui, mas na verdade é falso, né? O gráfico de ondas de Elliott, eu vou colocar aqui para vocês verem. Gráfico de ondas de Elliott. Vamos nas imagens. Então, o gráfico de ondas de Elliott, ele é mais ou menos isso, né? Ok? Então, esse que a gente está mostrando aí não tem nada a ver, né? Ok? Os retângulos preenchidos na cor preta indicam que o preço de fechamento foi menor que o preço da abertura. Correta. É só lembrar aqui, né, que isso aqui é um candle. O candle, ele tem a máxima e a mínima. Quando você tem um candle de alta, significa que o preço de fechamento ele foi mais alto que o preço da abertura. E quando você tem ele todo preto, todo preenchido, significa que o preço de fechamento
ele foi menor que o preço da abertura, ou seja, fez uma baixa. Os retângulos preenchidos na cor branca indicam que o preço de fechamento foi menor que o preço de abertura, ou seja, houve uma valorização da ação. Perfeito. Em 5/1, esse papel apresentou valorização. Deixa eu ver o 5/1 aqui. 3, 5/1 aqui, ó. 5/1 está aqui. Então, ele não teve valorização. Ele teve perda, né? Ele já está numa tendência de baixa aqui, ó. E aí, esse candle aqui do dia 5 mostra que o preço dele de fechamento foi menor que o preço de abertura. Então, ele teve uma desvalorização. Ok? Aí, esse aqui que é um gráfico, né? Aqui, ó. Esse aqui que é o gráfico das ondas de Elliott, tá? Então, o padrão de comportamento compatível com a teoria das ondas de Elliott. Então, qual que é a tendência principal que a gente vê aqui, ó, nesse gráfico? A tendência principal é uma tendência de alta. Ele tem essa tendência principal aqui e essa tendência secundária. Então, ele foi na alta até aqui, e aí depois ele fez uma pequena correção aqui e depois desabou, tá? As ondas de impulso, né, que são essas aqui, ó, as ondas de impulso e as ondas de correção. O que é a correção? A correção é assim, por exemplo, ó, você tem um movimento principal, você tem a linha principal, que é a tendência principal. Aí você está indo na tendência, aí ele cai, é uma queda momentânea, depois sobe de novo, depois cai, depois sobe de novo, depois cai. Essas caídas aqui, mas o movimento é constante de alta, que a gente chama de correção, né? Que são as ondas de correção. Certo? Essa questão 7 aqui eu vou pular, tá? Não vou porque a gente não estudou esse método estocástico. E aí a questão 8. Observe o gráfico abaixo e responda. Letra A. Qual canal alto ou baixo as retas paralelas representam? Então, aqui tá bem fácil, né? Então, aqui a gente tem. Se eu for pegar e analisar só isso aqui, ó, só isso, então eu tenho uma tendência de alta. Eu estou analisando aqui um período, por exemplo, de 2008 para cá, eu tenho uma tendência de alta. E como que são chamadas? Ó, a de baixo, ela é o suporte, que é o voltando. Aqui, ó. A de baixo ela é o suporte, é até onde o preço mínimo foi, ok? Então, suporte. E a de cima é resistência, tá? Suporte e resistência, ok? E aí, a gente termina o nosso exercício. Ok, gente?